dia. Vamos ler Salmo de número 13. Vamos ler o 13, o 14, o 15, 16 e 17. Esse é um final de semana diferente, especial também, mas sobretudo diferente. Temos a profissão de fé de alguns irmãos que vão ser recebidos como membros e também para o batismo. Teríamos assembleia, teríamos ceia, e também teríamos um conteúdo da EBD que já temos dado e que tem sido divertido, mas devido a tudo o que aconteceu com José, então não temos muito clima para discutirmos assuntos tão intensos. Então esse será um final de semana diferente, triste, de lamento, mas também de louvor e de adoração ao nosso Deus, e é isso que vamos fazer aqui hoje. José sairia de férias dia 8 e voltaria no finalzinho do mês, mas devido a tudo o que aconteceu com eles, então eles já se recolheram e foi melhor que fossem assim. Então José só deve estar com a gente, José e Tamir só devem estar com a gente no comecinho de março. Então desde ontem José já está, de certo modo, de férias. Então seria melhor que os irmãos não fizessem muito contato com ele primeiro nesses dias, né? Então temos algumas demandas aqui na igreja que tínhamos planejado com ele aqui, tínhamos muitas tarefas que dividiríamos com ele aqui e ele não está, e nós vamos tentar nos virarmos e vamos fazer o que é possível ser feito e vamos tentar deixar que ele descanse e que ele se recomponha e que ele ampare Tamires nesse momento de luto. Salmo 13, os irmãos podem ficar de pé se quiserem. Salmo de número 13, eu leio na NVI. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Salmo de número 14. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo, como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Palavra difícil. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo,
que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra um inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Salmo 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei, dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és minha proteção e o meu cálice, és tu que garantes o meu futuro. As divisas cairão para mim, em lugares agradáveis tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua esperança, eterno prazer à tua direita. Salmo 17. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregarão. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu, e com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção. Contra aqueles que os ameaçam, protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar. São como o leão ávido pela presa, como o leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os teus olhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Vamos orar. Deus nosso Pai bendito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, Deus 3 vezes Santo, obrigado por mais uma manhã. Obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovaram mais uma vez. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais um domingo, como igreja, como povo teu, nos reunimos em liberdade, em a uma só voz cantarmos e bendizemos ao Senhor. Por isso eu te suplico perdão pelos meus pecados, perdão pelos pecados dos meus irmãos aqui. Recebe o nosso culto, recebe o culto de todo o teu povo espalhado ao redor do mundo. Fala aos nossos corações, renova em nós a alegria da tua salvação. Sê com José, sê com Tamires, que o teu Santo Espírito os visite e os conforte.
Assim eu oro em nome de Cristo e para a tua glória. Amém. Muito bom dia, irmãos. Como é bom poder louvar ao Senhor, como é bom poder bendizer o nome do Senhor, engrandecer ao Senhor. E é muito gostoso a gente louvar ao Senhor quando as coisas vão bem, quando as coisas acontecem do jeito que a gente espera, quando as notícias são boas. Mas como parece que é difícil a gente se colocar diante de Deus e louvar a Deus em situações difíceis. Na quinta-feira eu tinha me juntado com alguns dos meninos aqui para a gente ensaiar. A gente tinha ensaiado algumas músicas alegres. Vamos louvar a Deus, vamos festejar. E aí na sexta-feira a gente recebeu a notícia. Mandei mensagem para eles e falei: gente, não tem clima para a gente ficar festejando, né? Mas tem que ter clima para adorar a Deus. A Bíblia fala que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas como é difícil você louvar a Deus. E aí, em meio a escolha de cânticos, assim, Deus, o que eu vou dizer para a igreja por meio dos cânticos? E aí Deus, eu vou à frente, fica tranquilo. E eu lembrei desse cântico, um cântico antigo, que fala que Deus transforma a tristeza do nosso coração em alegria, por causa do seu doce nome. Então, Jesus, que doce nome, transforma a alegria do meu triste coração. Então, mesmo em uma situação difícil, eu imagino que os irmãos tenham se colocado no lugar de José, de Tamires. A gente que tem filho pequeno, a gente se coloca no lugar o tempo todo. Mas a gente lembra que Deus é soberano, mesmo em meio às notícias ruins. E nós devemos louvá-lo por isso. Novamente, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas. Transforma em alegria o meu triste coração, Jesus, só o teu nome
Irmãos, abrirem suas Bíblias no Salmo 121. Salmo 121. Pedi para o Gil vir aqui à frente. Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse é um salmo de confiança no Senhor. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E ontem alguns irmãos estiveram lá no velório da pequena Ana, e nós pudemos ver o cuidado de Deus com José, com Tamires, mesmo em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio ao sofrimento. Eles nos consolaram, eles se colocaram diante de Deus, e eles trouxeram a palavra de consolação para quem estava ali. E eu queria ler com os irmãos uma palavra de gratidão que está no boletim. Então, se os irmãos não pegaram o boletim, tem ali atrás. Ele mandou essa mensagem ontem no grupo da igreja, mas pediu que lêssemos todos juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, 3 e 4. Amada igreja, queremos juntos a vocês bendizer nosso Deus e Pai por suas misericórdias, que foram renovadas sobre nossas vidas nestes dias amargos que temos vivido. Louvamos a Deus, ao Senhor, pelo consolo que Ele dispensou a nossos corações, desde o momento que recebemos a notícia do falecimento da pequena Ana até agora, algumas horas depois do sepultamento. Não há palavras para descrever a paz que tem inundado nossos corações, e nem para expressar nossa gratidão a Deus pelo carinho e amor de cada um de vocês. Somos imensamente gratos por cada gesto, mensagem, palavra e oração que o corpo de Cristo visível nessa terra, vocês, direcionou em nosso favor. Em conversa com o presbitério, entendemos que seria mais prudente adiantarmos nossas férias, que começam a vigorar a partir do dia de anteontem, dia 30 do ontem. Desta forma, ficaremos ausentes por um mês, cuidando de nossa restauração física e emocional. Agradecemos muito a Deus por termos servos dispostos e capazes de nos substituir neste momento de ausência. Estaremos em oração por todos vocês e ansiosos por poder revê-los e para louvar ao Senhor juntos, como um só povo. Sabemos que não era isso o que esperávamos deste mês. Mesmo assim, cremos que tudo o que aconteceu tem sido e será usado como ferramenta de Deus para formar Cristo em nós e em vocês. Durante este período de descanso, espero poder ouvir boas notícias a respeito de vocês. E não há notícia melhor do que esta. Não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade. 3 de João, versículo 4. Continuem buscando caminhar na verdade, em amor uns pelos outros. E até logo, se o Senhor permitir. Amamos vocês. José Hilário, Tamires e Sofia. Nós vamos ter um momento de oração. Vou pedir para que os irmãos orem, intercedam pela vida de José, Tamires, Sofia, também dos familiares à volta. Ontem, durante o velório, ele falou que se tudo aquilo que eles estavam passando, valesse uma
uma única pessoa que se convertesse a Cristo, tudo aquilo teria valido a pena. Então, vamos orar para que Deus haja da maneira que Ele sabe agir. São modos que a gente não entende. Vamos orar pelo conforto e consolação no coração deles, e para que o Senhor também cuide de nós. Como tem sido falado aqui durante as EBDs, Deus tinha um plano em Gênesis e o pecado atrapalhou tudo. E ontem, uma das conversas que a gente ouvia era que não era para ser assim. Não era para Ana ter morrido. Não era esse o plano inicial de Deus, no Gênesis, lá no Éden. Mas o pecado veio e atrapalhou tudo. Mas nós temos que buscar a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Então vamos ter um tempo de oração. Eu peço para que os irmãos abaixem a cabeça. Vamos orar e depois de alguns momentos pedir para o Gil terminar com uma oração. Senhor, nosso Deus, somos felizes por saber que o Senhor demonstra amor a todos nós. O Senhor demonstra amor a todos nós, primeiramente, ter enviado Jesus Cristo para pagar todas as nossas dívidas essas que nos impediam de entrar nos céus, de entrar no gozo eterno com o Senhor. E o Senhor, provando que nos ama, apesar da gente ter pecado, temos pecado contra o Senhor enviou Jesus Cristo para cancelar todas as nossas dívidas, que não eram poucas, eram muitas. Somos gratos ao Senhor por isso. E o Senhor continua demonstrando amor a todos nós, permitindo que a gente, a cada manhã, a Tua misericórdia se renove, e também permitindo que a gente busque o nosso próprio sustento, o Senhor nos sustentando e a gente buscando o nosso sustento nos nossos trabalhos, e o Senhor nos dando força para isso, mesmo aqueles que ficam doentes e não conseguem fazer isso, mas o Senhor tem demonstrado amor sim. Também agradecemos porque o Senhor demonstra amor permitindo que a gente venha se reunir para contemplar o Senhor, mesmo no momento onde a gente não estaremos expondo a Bíblia aqui nesse momento, mas estaremos expondo ela de forma de leitura, que a gente já fizemos assim. A gente estaremos também expondo a verdade através dos cânticos, também falando bem do Senhor através dos cânticos. Obrigado pela leitura do Salmo também, pela condução do Teu Santo Espírito sobre a igreja, Pai. Também agradecemos ao Senhor por aqueles que aqui estão nos visitando, e agradecemos ao Senhor também pelos aqueles irmãos que estarão fazendo a profissão de fé. Mas também somos muito felizes porque no momento de dor, de tristeza, o Senhor fortalece o coração do José, da Tamires, da Sofia, e o Senhor coloca gratidão no coração deles para dizer obrigado por esses meses que eles puderam passar junto com a Ana. E somos felizes ao Senhor porque o Senhor nos fortalece, e também o Senhor usou a vida deles para nos fortalecer, porque ficamos abatidos, estamos abatidos, mas o Senhor colocou na sua boca a palavra de esperança, e Ele falou a gente, e a gente está esperançosos no Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso, onde a gente pode contemplar o Senhor, onde a gente pode se alegrar no Senhor, sim, mesmo no momento de dor.
Obrigado porque o Senhor nos fortalece. Somos felizes ao Senhor. Somos felizes porque o Senhor permitiu que a gente cultuasse até aqui. E a gente crê que o Senhor continua fiel para permitir que a gente venha até o final dessa reunião. Obrigado, Deus. Fique conosco, Senhor, e nos ajude, nos fortaleça. Peço que o Senhor cuide dessa família, esse mês que estarão fora, e que eles possam voltar revigorados. Agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor mais uma vez. A palavra de Deus diz que é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa, porque no luto a gente lembra qual que é o nosso destino, e a gente pode se alegrar que o nosso destino é Cristo. E ontem, em meio ao que estava acontecendo no futebol, boa parte dos meus vizinhos são palmeirenses, eu também. E aí eles soltando fogos, isso aqui, aí eu liguei para minha mãe e falei, parabéns. Eu falei, mãe, eu não tenho pelo que me alegrar nesse momento. Estou triste, aconteceu isso. Mas Deus cuida do nosso coração. E esse hino ele fala que, ainda que as mágoas atinjam o nosso coração, há alguém que ouve a nossa oração. Lá em Jonas capítulo 2, a gente estudou com o pessoal do Prega a Palavra. É muito interessante que fala que Jonas, ele ora a Deus e Deus ouve o seu clamor. E nós podemos louvar a Deus por isso. Que Ele é dono da chuva, do céu, dos mares, do ar, de todas as coisas. É Senhor das crianças, dos idosos. Ele é nosso Deus. E nós podemos buscar e louvar a Ele por isso. Sou dele a vida que ele me traz é segura, pois ele
Temos um verso do boletim. As perguntas que costumeiramente fazemos, temos a pergunta de número 5. Pergunta de número 5, eu pergunto, leio a resposta, se os irmãos já sabem como funciona. Depois eu pergunto novamente, os irmãos respondem com bastante entusiasmo. Pergunta de número 30. O que é fé em Jesus? Fé em Jesus é reconhecer a verdade em tudo que Deus revelou em Sua palavra. Confiar e descansar somente nele para a salvação, recebendo-o como ele é oferecido a nós no Evangelho. O que é a fé em Jesus? Ótimo, e a pergunta para as crianças: como aprendemos acerca de Deus? E a resposta: Deus revela-se a si mesmo. Como aprendemos acerca de Deus? Deus revela a si mesmo. Isso mesmo. Nós teremos agora a profissão de fé. Temos alguns irmãos que querem fazer parte da nossa igreja e de outros que querem se batizar também. Então todos eles vão fazer a profissão de fé. Se quiserem ficar um pouquinho aqui na frente, hoje eu quero ajudar a gente com as cadeiras. Quero trazer 3 cadeiras aqui. Eles falaram ontem que estavam nervosos e dão melhor sentado. Experiência minha, sentado é mais fácil falar. Quem quer começar? Cadê? Os dois? Querem vir? Já está aqui? Tem um outro microfone para eles? Nosso material de novos membros, nossa classe de preparação foi simplificada. E assim também a profissão de fé tende a ser simplificada. Eles falaram sobre como foi o nascer de novo, como tem sido a vida com Cristo e por que querem fazer parte desta igreja local. Então é basicamente isso que eles vão testemunhar para nós. A Rebeca quer começar ou foi porque chegou? Bom dia, irmãos, tudo bem? Meu nome é Rebeca, sou esposa do Rogério, tenho 28 anos. Estamos vindo por aclamação, somos batistas. Por que decidimos vir para essa igreja? Bom, foi o convite da irmã Karen, irmã da Kelly, que já está em outra igreja, né, devido ao casamento. E nós estávamos numa época de quarentena em casa e as igrejas pararam de fazer culto presencialmente. E eu não aderi muito ao culto online. Eu falei, gente, que sede de estar com os irmãos. E a igreja que nós estávamos congregando, também batista, não tinha previsão de retorno. E nós ficamos com aquela sede. E aí a Karen disse, vai na minha igreja, tem distanciamento, usa máscara, passa álcool e tá tudo certo. Eu falei, vamos conhecer. Só que ela falou, eu tô saindo. Eu falei, nossa, a gente vai chegar lá, não conhece ninguém. E, enfim, dá vergonha chegar no lugar que você não conhece ninguém, né? Aí ela falou, não, o pessoal lá é muito legal. O pastor é o José Hilário. Eu imaginei um velhinho, bem velhinho, quando ela falou José Hilário. Daí a gente viu que era um pastor jovem, que falava só o evangelho e nada mais. E a gente foi muito bem recebido pela igreja. Encontrei meu professor, encontrei pessoas queridas. E eu falei assim, nossa, a gente se sentiu muito acolhida. Então, em oração, a gente colocou isso diante de Deus, o nosso desejo de se tornar membro. E Deus respondeu a oração. Então, estamos muito felizes com essa oportunidade. Bom dia, irmãos.
estamos casados há 7 anos, vai fazer 7 anos. E como ela disse, a gente sentiu muito à vontade aqui nessa igreja, muito bem recebido pelos irmãos. E falando um pouquinho da minha experiência com Deus e do momento do meu nascimento em Cristo, né, o nascer de novo. Eu me converti quando eu tinha 17 anos, minha família era toda católica e eu tive um quebrantamento quando os meus pais começaram a se separar. E foi um momento onde minha base católica começou a ruir e eu comecei a perceber que aquilo não fazia sentido. E eu fui visitar uma igreja que foi a Piba, e no primeiro momento que eu ouvi a palavra, o primeiro culto que eu fui num domingo, que eu ouvi a palavra, aquilo abriu meus olhos, eu tive entendimento de que era algo vivo, que a palavra de Deus era algo vivo, que transforma as nossas vidas. E eu tive encontro com Cristo ali com 17 anos. E desde então, estou na caminhada com Cristo, cada dia tentando viver uma vida que agrada a Ele, mais perto dEle, santo. E nessa caminhada nós casamos, estamos juntos e sempre buscando a Deus. Esse é o nosso maior desejo ardente, e está sempre em comunhão com Deus. E a gente se sentiu muito acolhido aqui, a gente sentiu e viu que uma igreja que leva a palavra de Deus a sério, que tem a palavra de Deus como base, e isso chamou muito a nossa atenção, e aqui que a gente quer ficar, a gente quer servir a Deus aqui com os nossos dons, talentos, e a gente está à disposição da igreja. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Salatiel, tenho 19 anos, sou primo da Tamires e do José Hilário, e já sou batizado e estou aqui por aclamação também. E já vai fazer um ano que eu já estou frequentando aqui, me sinto muito bem com os irmãos. E morava em outra cidade antes, já sou da Batista desde criança, desde que eu me entendo. E meu processo de batismo foi natural, como cresci desde criança. Cresci desde pequeno na igreja e foi natural. Teve uma hora que Deus tocou no meu coração e transformou minha vida. E graças a Deus, só agradecer pelo que Ele tem feito. Se for parar para a gente conversar, não vai dar tempo nem para os outros pessoal conversar, né? Eu vou resumir bastante aqui. Estou muito bem com os irmãos e bem com Deus, que é a prioridade de tudo. E como o irmão falou, né? Eu quero estar aqui, crescer junto com os irmãos e poder participar e ser bênção na vida de todos vocês. E sou muito feliz e grato por estar aqui e espero dar meu melhor. E acho que é isso. Quando a gente está aí na frente, fica escasso as palavras, né? É normal, é natural. Rebeca quer falar quando é que aconteceu a conversão. Bom, sou filha de seminarista, nasci no seminário, mas filho de peixe, peixinho não é, né? A gente precisa ter um encontro real com Cristo. Então, desde pequena eu já achei que eu era salva. Mas, e com 11 anos, num acampamento Palavra da Vida, a minha conselheira de quarto perguntou: você já testificou sua fé em Jesus? Você já aceitou Jesus no seu coração? Eu falei: eu já sou filha de pastor, já sou salva. Aí ela falou: não, você vai para o inferno se você não reconhecer o seu pecado, que você é pecador. Então, ali, eu realmente me humilhei diante de Deus. Eu falei: não é porque meu pai é pastor que eu tenho a garantia da vida eterna, eu tenho que ter o meu encontro com Cristo. Então, ainda era uma criança, né, 11 anos, mas tive esse encontro com o Senhor, reconheci os meus pecados e tive o entendimento que eu sou das pecadoras a pior, isso com certeza. Legal. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que seja relevante que queira perguntar para qualquer um dos três? Não? Não temos perguntas? Então vamos fazer uma votação pelos três, depois nós fazemos outros. Quem é favorável que nós o aceitemos como parte dessa comunidade, como membros aqui também, podem levantar uma das mãos. Ok. Não temos contrário. Ótimo. Ótimo. Quem mais? Carol? Quer começar?
Ok? Carol está um pouquinho nervosa, só um pouquinho. Então ela vai ler. Não tem problema, foi ela que escreveu, não tem problema nenhum. Tá, meu nome é Caroline, tenho 19 anos, sou filha do Carlinhos e da Eric, nasci em um lar cristão. O meu nascer de novo foi quando eu tinha 7 anos e a minha tia Fernanda perguntou se eu queria aceitar a Cristo no meu coração e eu me tornei uma nova criatura naquele momento. Tive uma infância e início de adolescente dedicada a Deus e aos meus 15 anos me afastei da presença de Deus. Em agosto do ano passado, numa conversa com a tia Regina, ela me disse para me entregar de volta a Jesus. E desde lá eu busco diariamente ser uma imitadora de Jesus. Reconheço que sou pecadora e que fui salva pela graça de Deus. E onde eu estiver, eu quero manifestar meu amor a Deus e aos próximos. Quero fazer parte dessa igreja, pois ela apresenta a verdade, que é a palavra de Deus. Quero servir a obra de Deus e viver em comunhão com os irmãos nessa minha nova vida com Cristo. É isso. É rápido e rasteira. Então ela aceitou a Cristo lá atrás e em agosto do ano passado ela retomou a caminhada dela com Cristo de modo mais próximo. Antônio? Bom dia a todos. Meu nome é Antônio, sou esposo da Antônia, pai do Alan e do Alisson, cuja família se congrega nessa igreja aqui desde 2015. A gente migrou de São Paulo para cá há pouco mais de 5 anos. A gente já congregava numa igreja batista lá em São Paulo. E pela graça de Deus, conseguimos ser vizinhos dessa igreja aqui. Compramos uma casa aqui do lado. Daí passamos a congregar aqui. Sobre a minha conversão, eu sou filho de evangélicos. Fui criado na igreja. Meus pais foram evangélicos desde que eu me entendi. E entre os meus 15 e 16 anos, mais ou menos, eu fui batizado. Confessei a Jesus como Salvador, aceitei e fui batizado. Por algum tempo estive afastado. Depois o Senhor me alcançou novamente, porque eu já conhecia a palavra e a gente quando conhece a palavra, a gente não consegue se desviar. Se afasta um pouco, mas ela fica martelando, você tem que voltar. E agora, alguns já conhecem, que a gente já está aqui congregando há pouco mais de 5 anos, e estou fazendo essa profissão de fé. Se os irmãos me aceitarem como membro da igreja, estarei aqui disposto a servir a Deus junto com os irmãos e a servir a igreja no que for possível, no que estiver ao meu alcance. É isso. Alguém tem alguma pergunta, tanto para a Carol como para o Antônio? O Antônio já é batizado, então a aceitação dele é como membro somente. E Carol é para o batismo também, batismo que vai acontecer sábado que vem. Então, o batismo vai acontecer no sítio do Projeto Alcance, ali na segunda portaria do Palavra da Vida. Começaremos às 9 horas da manhã com o café da manhã. Então, o café vai ter, chá, leite, essas coisas. Então, mas os irmãos precisam levar alguma coisa. Não precisa levar muita coisa, a gente vai cuidar um pouco, mas os irmãos podem levar alguma coisa. Nós tomaremos um café da manhã lá e faremos os batismos. E pouco antes do meio-dia, talvez 11 horas por aí, a gente já vai estar liberado. Então não ficaremos lá o dia inteiro, nem a manhã inteira. Começamos às 9 horas da manhã com o café da manhã, depois batismo e aí estamos liberados. Alguém levantou a mão para fazer uma pergunta? A Érica. Pega leve com ela, né, Érica? É para ela, eu acho, a pergunta. O microfone para ela. Bom dia, irmãos. Eu quero agradecer pela vida da Carol. A Carol, assim, ela tem mudado muito. Eu tenho visto Cristo na vida dela todos os dias. Ela acorda mais cedo, ela faz emocional, ela tem buscado servir ao Senhor, ela tem buscado ser parecida com Cristo. E é muito bom ver a Carol nesse caminhar dela. Eu sei que não é fácil, mas eu e o Carlinhos estão lá para ajudar ela. Que os irmãos também aqui estejam também prontos para ajudar ela a seguir Cristo, que ela possa ser parecida com Cristo. Eu sou muito feliz pela vida dela e grata também. E que Deus abençoe, Carol, cada irmão aqui na nova vida com Cristo, que é muito bom. É a melhor coisa que existe. Alguém? Quer dar uma palavra, fazer uma pergunta?
Bom dia a todos. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Antônio, pela família dele, pelo que ele acabou de expressar, que ele confessou a Cristo com 15, 16 anos, ficou um pouco afastado. Isso acontece com muitos, se afastam de Cristo, mas Cristo não se afastou dele. E por esse motivo ele está aqui hoje. Que Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da sua família. Aqueles que têm alguém distante dos caminhos do Senhor, renove a sua fé em Cristo hoje, porque como o Senhor fez com o irmão Antônio, Ele pode fazer com qualquer um daqueles que é um pecador arrependido, mas por conta do mundo caído, se afastam de Cristo. Mas eles têm Cristo ainda ao lado deles e Ele resgata, traz de volta. Vera e depois o irmão João. Agradecer a Deus pela vida do irmão Antônio, né? Por estar de volta com a sua família, com seus filhos, pela decisão dele. Agradecer muito a Deus pela Carol, que ela sabe como eu fico feliz por essa decisão dela. E que Deus abençoe e pode contar comigo. Não, minha pergunta é para os dois. Eu queria saber o que motivou eles a se afastarem e o que motivou eles a voltarem. Então, irmão João, como a irmã Rosa acabou de falar, a gente se afasta de Jesus, mas Jesus não se afasta da gente. Uma vez que nós conhecemos a verdade, a gente pode até se afastar do caminho, mas você conhece, você sabe que você está indo na direção contrária, então você tinha um objetivo de chegar num determinado lugar e você desviou o caminho, você não vai chegar lá. Então, se a gente está na caminhada para encontrar com Cristo, a gente desviou do caminho, a gente sabe que a gente não vai chegar lá. Então eu fiquei afastado do Evangelho, mas eu conhecia e aquilo ficou martelando a vida toda. A vida toda eu conversei com a minha esposa e eu tinha vontade. Mesmo quando eu estava afastado, prova é que ela não era evangélica. Minha esposa não era evangélica. A minha família não era evangélica, porque eles não foram criados no Evangelho. Só eu fui criado. E depois que eu conheci ela, eu já estava afastado já. Então eu falava do Evangelho para ela, mesmo eu estando afastado. Então é a prova que o Senhor continuava comigo. E sabendo disso, depois a minha família confessou Jesus como Salvador, a minha esposa, meus filhos. Então era mais um motivo que eu tinha para voltar para Cristo. E hoje a gente é plenamente feliz. Eu me afastei porque foi na época que meu pai ficou desempregado. E aí eu via meu pai pedindo para Deus no serviço e Deus não dava serviço para meu pai. E aí eu me revoltei com Deus. E eu sempre tentava voltar para Deus e não conseguia. Aí numa conversa com a tia Regina, que eu senti o Espírito Santo em mim naquele momento e decidi que eu tinha que voltar mesmo para Deus. E aí eu voltei a ler a Bíblia, a orar. Mas foi mais por revoltação mesmo, por Deus não dar um serviço para meu pai, sendo que eu via o esforço que meu pai tinha. Carlinhos também quer falar? Talvez eu venha chorar um pouco por causa da Carol, que ela vai... Depois eu converso com ela. Mas eu fico feliz pela vida dela, porque lá em casa eu prego que eu não vou obrigar nenhum dos meus 3 filhos e nunca obrigaria eles a se batizar. Eu acho que no momento certo que eles entenderam o que Jesus Cristo fez por cada um na cruz, e eles têm a plena certeza, eles fariam isso. No entanto, o que a Carol está fazendo agora, mesmo sendo criada num lar evangélico, como a irmã falou, isso no meu pensamento não muda nada se ela tivesse se batizado com 7 anos e agora. É a hora dela, é a hora de Deus. E eu me forçaria, jamais forçaria, eu tenho mais 2 ainda pelo caminho. Eu só prego para eles o que Jesus Cristo fez e o que Jesus Cristo faz em nossas vidas. Independente das circunstâncias, igual a Carol falou agora, um tempo que eu passei trabalhando como autônomo, foi uma época bem difícil, mas nunca parei de adorar o Senhor, de servi-lo. Porque eu sei e creio que tudo contribui para aquele que serve ao Senhor. E deixar uma palavra àqueles que vão se batizar, que vocês estão se batizando aqui, entrando
servir aqui nessa igreja em comunhão, obedecendo a ordem de Cristo, mas o batismo não vai blindar vocês das coisas que ocorrem na vida, perseguições, tristezas. Eu costumo sempre falar para a Caroline que pessoas vão decepcionar a gente. Eu vou decepcionar ela, a Érica, algum irmão da igreja, mas que esses irmãos que vão se batizar, que os olhos deles estejam sempre focados na cruz e que Jesus Cristo fez pela gente, porque se a gente for olhar pelos homens, infelizmente ocorre, igual o irmão falou, a gente acaba se desviando, se a gente ficar olhando para os lados, que as coisas que ocorrem. Então que esses irmãos olhem sempre para a cruz, sempre a Jesus Cristo, é o que eu procuro fazer, sempre a Jesus, independente do que esteja acontecendo à esquerda, na direita, sempre a Jesus Cristo, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Joia. Os irmãos estão de acordo que nós aceitemos tanto o Antônio como a Carol como membros e a Carol para o batismo? Podemos bater palma para eles. Onde está o pessoal da produção? Estiver espalhado, quem está faltando? Bom, meu nome é Pedro, eu desde pequeno fui trazido à igreja e meus pais foram me ensinando e aprendendo aqui em casa também. E sempre na salinha tinha apelações, né? Quem quiser levantar a mão e depois ir falar com a tia. Se você tinha entendido a aula, que Deus era seu pastor e que você tinha que se submeter a Ele. E eu, uma dessas, levantei a mão e depois me praticamente converti, né? Só que a gente, quando é pequeno, a gente entende aquilo, mas não totalmente, né? A gente ser pequena ensina que Deus é nosso pastor e que a gente é pecador e tem que se submeter a Ele. Mas com meus 11, 12 anos, meu pai pegou mais firme, foi me ensinando mais, tive minha profissão de fé, não igual aqui, mas tive. E ali eu entendi que eu tinha que seguir a Deus e aquilo tinha que vir de mim, que eu tinha que ter vontade. Ali eu comecei a ter mais vontade. Eles pararam de falar, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eles mostravam e me deixavam a escolha. E eu senti que eu gostava disso, eu gosto de ser cristão, de falar para as pessoas que eu sou e que Deus é o caminho. E a questão do batismo, por muitas vezes tem barreiras, né, para a gente não ser batizado, a gente querer receber a Cristo, mas você não é batizado. E eu resolvi me batizar agora para tentar acabar com essa barreira. E a questão da igreja, de eu querer servir ela, a esta igreja local, eu poderia fazer parte de outra igreja também, mas por questões de meu pai ter me trazido desde pequeno aqui, para eu ter intimidade com os irmãos, e por essas questões eu prefiro me tornar membro dessa igreja aqui. Bom dia, eu sou a Joyce, filha do Zezinho, daqui, irmão do Zé, da Eri, do Pedro. Eu tive um encontro, eu acho que na faixa dos 6 aos 8 anos, que foi quando eu acho que a família inteira viu a mão de Deus cuidando da gente. E na minha juventude, adolescência, não que eu seja muito velha, né? Mas eu tive vários momentos de altos e baixos e muitos irmãos acompanhou isso. E agora eu quero me batizar porque, além de ser uma ordenança, né? Jesus se batizou e, como discípulo, a gente tem que fazer o mesmo. Eu quero estar mais envolvida. E eu quero me batizar nessa igreja porque eu já me sinto parte dela. Não só por causa da minha família, mas com todos os irmãos, assim a gente já tem uma intimidade. Eu acho que é isso. Alguém quer falar, fazer uma pergunta? Bom, João.
Eu quero fazer uma pergunta para os dois também. Como eu vim da igreja católica, eu tinha um carguinho assim, mais ou menos, lá dentro da igreja. Então, talvez pela minha influência, eu achava que os meus filhos teriam que ir me acompanhar, né, para que eles fossem um bom exemplo e para que, né, eu fosse ali bem sucedido dentro da igreja. Então, eu gostaria de saber se a salvação que aconteceu no coração de vocês realmente foi natural ou foi influência tanto o irmão Gedeon quanto o irmão José, eles têm influência aqui dentro da igreja. Eu creio que não. Sempre deixaram a escolha e eu escolhi a Cristo. Não foi assim. Você tem que escolher para as outras pessoas saberem que você é. Você quer seguir a Cristo? Quero. Então, eu ia. Eu acho que meu pai colaborou com isso, me ensinando e me trazendo para a igreja, mas a escolha foi minha. Tanto no batismo, que eu já fiz umas 4 classes e não me batizei, quanto em relação à minha salvação também. Ele sempre deixou bem claro que ele era salvo, mas eu tinha que fazer a minha escolha. Sim. Paulo diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, nós que somos pais, deveríamos nos esforçar integralmente a expor os filhos ao Evangelho, e a amarmos ao Evangelho, e a demonstrarmos o Evangelho para os nossos filhos. E o Evangelho, que é o poder da salvação, os salva. O pai precisa influenciar o filho, sem dúvida alguma. Nós nos aplicamos a influenciar o Pedro, mas a fé é dele. Por mais que a gente desejasse que o Espírito soprasse sobre ele, o Espírito é livre. E ficamos muito felizes que o Espírito soprou sobre o Pedro, e pedimos para ele que isso acontecesse. Pedimos a mesma coisa com relação a Helena. Tratamos a Helena como salva. Esperamos que ela seja, e nos empenharemos para expor a Helena ao Evangelho, na esperança que o Santo Espírito a salve. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Eu quero deixar apenas bem claro que é uma obrigação não só dos pais, mas de cada um de nós como cristão, influenciar uns aos outros a ser mais parecido com Cristo. E aquelas pessoas que ainda não tomaram a decisão a Cristo, que nós tenha a proximidade a elas, que nós possamos influenciar elas, porque essa é a forma de fazermos a diferença, mostrar para elas que somos diferentes, porque Cristo nos chamou a ser diferente, a sermos diferentes do mundo. E isso nós devemos passar para outras pessoas, influenciar outras pessoas, mas a influência não é suficiente para trazer a salvação eterna a um pecador. A influência que traz a salvação eterna de um pecador é ele reconhecer que ele é pecador. Esse é um dever dele. Isso aí é o Espírito Santo de Deus agindo na vida do pecador. Se nós pudéssemos e tivesse esse poder, seria muito bom de nós influenciar nossos filhos, nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, que nós nos aproximamos, e cada um deles tomasse essa decisão por Cristo. Seria um prazer, uma alegria muito grande para cada um de nós. Mas não acontece dessa maneira. É a decisão de cada um individual com Cristo que se torna um salvo. Mais alguém? Foi bom o irmão João ter feito essa observação. Às vezes a gente se põe a cobrar um pouco mais de algumas pessoas. Então, eu sou presbítero aqui e Pedro é filho meu, mas Pedro não é mais crente, não é mais santo, não é mais puro por conta disso. Então, quem é filho de pastor às vezes sofre uma pressão da igreja, e os outros filhos são tratados com menos rigor, e parece que o filho do pastor não peca ou não pode pecar,
Isso é um pouco sufocante para os filhos e é também sufocante para os pais. É um peso que sufoca. Então, os irmãos tenham sensibilidade de não cobrarem mais do Pedro do que cobram dos outros, porque Pedro é tão pecador quanto os outros, também os filhos do Honest, a filha do José, o filho que está para vir do Gil. Então, somos todos em pé de igualdade. Somos todos em pé de igualdade. Ok? Joyce é um caso especial. Joyce vinha lutando, acho que já tem mais de ano. Não sei se vou me batizar, não sei se vou me batizar. Vou fazer, mas não sei. Eu não sabia se Joyce iria se batizar até agora há pouco. Ela tomou essa decisão na caminhada da classe. Ela queria e não queria, queria e não queria. Que bom que ela decidiu, que bom que ela está aqui. Favoráveis à aceitação dos dois para o batismo e como membro? Ok, vou bater palma para eles. A gente tem um caso especial agora aí, que é o Timóteo, né? Desculpe, Angélica, tem a Angélica, perdão. Angélica também anotou? Bom dia. Meu nome é Angélica, eu tenho 29 anos, sou casada com o Henrique. Tenho 2 filhos, a Heloísa, a ruiva, todo mundo. E o Rafael, de 4 meses. A minha conversão aconteceu... Eu sou de um lar católico, minha família toda católica. E aconteceu em meados de 2017, quando eu ganhei uma Bíblia da minha mãe. E eu comecei a ler a Bíblia e conhecer, e fui procurar uma igreja que correspondesse ao que está escrito ali na Bíblia, o que eu tinha acabado de aprender. E já conhecia a IEMA, na verdade, através da minha cunhada. E comecei a frequentar a IEMA, e era o José que pregava lá naquela época. E eu lembro que ele me falou, você se converteu, me deu os parabéns, e não pense que a sua vida vai ficar fácil, vai ficar mais difícil agora. E realmente ficou bem mais difícil, porque principalmente na família, né? E aí eu ia me batizar lá, comecei a fazer o curso, aí acabou que a igreja acabou fechando, era lá no nosso bairro. E ao mesmo tempo que fechou lá, o Henrique se converteu também. O José chamou a gente para vir para cá. A gente começou a vir para cá faz uns 2 anos e meio, mais ou menos. E eu ia me batizar o ano passado, mas não deu, porque a gente não era casado. Aí agora eu decidi que eu vou batizar, se Deus quiser. Ok. Tu começa a explicar aí? Timóteo é um caso à parte, ele vai... Fala aí tudo, o enrosco que é. Fala você. Bora lá. Bom dia, irmãos. Sou Timóteo, estou aqui na igreja há pouco tempo com a minha esposa Rebeca ali atrás, e meu filho Tito e a Ana. Para muitos que sabem, a gente veio para servir na igreja, porque já estamos indo para o 2º ano de seminário no Palavra da Vida. E essa parte de estar aqui, tanto é de fazer parte dessa comunidade, mas ao mesmo tempo eu não posso formalmente ser membro da igreja, porque eu tenho uma igreja enviadora, mas ao mesmo tempo é desejo do meu coração ser abençoado, porque eu acredito que o seminário não é como uma igreja, ele é um instituto de ensino.
E eu acredito que é muito importante para mim, para minha esposa e para os meus filhos terem a bênção de estar numa igreja com irmãos, a gente poder entregar nossos dons, apesar de eu estar em treinamento, estar em avaliação, principalmente pelos presbíteros. O meu intuito é estar com o corpo da igreja e ser abençoado e abençoado, assim como a minha esposa e os meus filhos. E no meio disso também tem a situação de que eu vou querer ser batizado. Pressupõe-se que eu já sou salvo para ter vindo para o seminário e já estou numa caminhada de fé comprovada, porque eu tenho uma igreja enviadora, então a minha igreja atesta. A minha igreja é de Manaus, uma igreja batista, porém eu cresci numa igreja presbiteriana do Brasil. E como meus pais se converteram antes de eu nascer, eu fui batizado como criança. E na minha adolescência eu fiz uma pública profissão de fé, como algo bem semelhante a isto aqui. Só que daí eu não fui batizado, além do fato de ser por aspersão, que é da tradição da igreja presbiteriana. Só para ressaltar, a igreja presbiteriana não acredita que esse batismo é para salvação. É um batismo para consagração, tal qual um pai batista traz o seu filho e publicamente consagra esse filho ao ensino, ao caminho do Senhor. Não crendo que ele vai ser salvo, mas crendo que essa é uma tensão de Deus, como o Salatiel falou, né? É quase que natural que o filho do cristão, honestamente sendo exposto à palavra de Deus, é natural que isso vai brotar, não é uma regra. Então, só para trazer um esclarecimento, que esse processo de batismo que eu quero, por imersão, é para que não haja nenhum empecilho em qualquer ambiente que eu venha a estar. A liderança da igreja, pelo que a gente conversou, não vê isso como um problema, mas é uma disposição do meu coração. Eu quero me batizar por imersão, tal qual os irmãos, para onde quer que Deus me leve, quem sabe seja um ambiente onde isso possa trazer alguma situação. Eu, como ministro em processo, um aspirante, eu não quero carregar nenhuma forma de repreensão ou algo que possa trazer algum escândalo. Então essa é a minha condição. Sobretudo eu estou aqui porque os líderes me deram a oportunidade de servir na igreja, e esse serviço significa que eu vou estar uma hora dando um ensino, seja para uma classe, seja para uma EBD, compartilhando um sermão, quem sabe fazendo coisas que presbíteros fazem sob a liderança deles. Isso significa que eu vou estar aqui representando eles numa posição de abençoar os irmãos. Eu acho muito importante eu publicamente atestar que eu sou cristão, que eu sou salvo em Cristo, que eu reconheço que eu não mereço nada e que estamos aqui para servir ao Senhor Jesus Cristo, que meu objetivo aqui é servir e não ser servido, e eu creio que nisso eu sou abençoado pelos irmãos. Então essa é a minha condição. Mais uma vez, eu e minha família, nós agradecemos o privilégio de sermos acolhidos com tanto amor e carinho por essa igreja. Os irmãos entenderam? Ele já foi batizado quando criança, com pouca água. Agora ele quer ser batizado com muita água. Mas não vai ser membro aqui, embora vá fazer parte dessa comunidade, embora terá que servir e terá responsabilidades aqui, mas ele já é membro de uma igreja lá em Manaus. Então eu acho que vai ser o primeiro que nós vamos batizar e que não vai se tornar membro. Não pressionamos ele para batizar com muita água, embora sejamos batistas e batizamos por imersão, como tradicionalmente fazemos, mas o aceitaríamos aqui sem nenhum problema com o batismo que ele teve com pouca água. Não brigaríamos por isso, mas ele quer fazer por imersão, faz muito bem. Para que não tenha problema, pode ser que ele chegue numa outra igreja depois e o pessoal não deixe ele falar porque não foi batizado com muita água. Não é o nosso caso aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer?
Algum comentário? Por Timóteo ou para a Angélica? Microfone? Alguém pode ajudar a gente com o microfone? Ah, já está aqui. Está aqui, desculpa. Só um comentário, mas um comentário positivo sobre o Timóteo, né? Quero falar não só para o Timóteo, mas para todos que passaram aí, que será bem-vindo. Para nós é bênçãos, porque a partir desse momento a gente pode estar buscando ter mais comunhão e também cobrando mais deles, né? Para se envolver cada vez mais, né? E o Timóteo, por ele já está no seminário, né? Já tem se preparado para isso, então ele já está mais preparado para esse serviço. Então o que eu queria falar para ele é: seja bem-vindo, e nós vamos estar aí cobrando mais dele, né? Ele já tem se envolvido bastante com a gente. Nas terça-feiras ele está aí, na próxima terça ele já vai estar conduzindo a leitura do livro que nós lemos na terça. Então, de alguma forma ele já está servindo, já tem nos ajudado, e quero falar para ele que seja bem-vindo. Ah, e quando tiver mutirão, você vai ser convidado, tá? Ô, glórias. O Wilson lá atrás quer falar também, vou perguntar. Bom dia, irmãos. Em relação à mulher do Henrique, eu me vi assim um pouco quando ela estava dando testemunho dela aí, que eu tive a minha história foi semelhante. Quando eu me converti, eu não era casado também. E depois de 2 anos também, que depois que eu casei, que eu vinha ser batizado e ser membro da igreja. E essas lutas com a família, que a minha família também é toda assim católica, né? E são bem fervorosos por ser de família italiana. E como a irmã estava falando aí, né? A gente passa essa luta. Acho que todos que novos convertidos passam essa luta. A questão de você chegar numa festa na casa da família, eles vêm querer oferecer bebida e falam: não, aquilo ali agora ele não bebe mais. Tem todas aquelas brincadeirinhas, aquelas coisas que acontecem. E eu, graças a Deus, vai fazer 18 anos que eu me converti. Então, está dizendo que vai vir lutas. Até hoje tem. A família tira a gente assim como uma ovelha negra. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A primeira coisa que é o nascimento, e a segunda coisa é o nascimento em Cristo, né? E que todos sejam bem-vindos à igreja, ao irmão Timóteo também, né? Que é uma coisa diferente, né? E parabéns por essa iniciativa aí, e que Deus abençoe a vida de todos e sejam bem-vindos. Isso, essa questão do casamento que o Wilson comentou, também a Angélica. Nós não temos, os irmãos devem estar se perguntando com questão a EBD, nós não temos nenhum impeditivo para quem já nasceu de novo, para quem já é um discípulo de Jesus Cristo. Nós não temos nenhum impeditivo para o batismo, não colocamos nenhuma barreira com relação ao batismo, nenhuma. Agora, por força do estatuto, por força estatutária, o estatuto diz que a pessoa se torna membro com o batismo. Então, ao se batizar, a pessoa também se torna membro. E para se tornar membro, nós temos que considerar algumas questões. Então, a pessoa, automaticamente, ao se tornar membro, está apta para exercer qualquer função, não só de ministério na igreja, mas também qualquer cargo na diretoria estatutária. E por isso nós precisamos conhecer um pouquinho mais a pessoa antes de colocarmos aquela pessoa numa condição de assumir qualquer responsabilidade estatutária, não no corpo de Cristo, no corpo universal de Cristo, que esse é o batismo. Não temos impeditivo para quem já é um discípulo de Jesus. Mas, por conta dessa questão estatutária, nós precisamos conhecer um pouquinho mais a pessoa, e aí temos algumas implicações.
E é importante que se tenha a formalização do casamento, que é a questão do registro civil. Alguém tem alguma outra pergunta ou podemos voltar pela aceitação dos dois? Um por batismo, outro como membro, também por batismo. Uma pergunta? Bom, Antônio. O irmão Timóteo, o irmão pretende quantos tempos, irmão, permanecer aqui em Atibaia? Irmão, a minha igreja enviadora, a conversa que eu tive com o meu pastor, é uma igreja que eu estava lá há cerca de 5 anos, eu cresci muito e casei-me no tempo que eu estava lá, e nós sentimos o chamado. Então nós não temos, por exemplo, uma cultura de crescimento com essa igreja, até porque minha esposa nem morava lá, assim como alguns irmãos têm, por exemplo, com a IBAGE aqui, porque esteve em vários processos. A liderança nos ordenou como enviados, nos deu a bênção, mas o pastor, principalmente, né, a figura principal, ele falou: Timóteo, eu não imponho sobre você uma obrigatoriedade de você retornar. Nós estamos olhando você como investimento no reino, até porque a igreja já está bem estruturada, é uma igreja que já tem uma longa data. Então esse é o primeiro ponto. O pastor, ele não me visualiza tendo que voltar, então eu já diria assim, no máximo o tempo do seminário. Só que essa não é a minha resposta agora. Eu não sei que caminho Deus tem para mim. Eu só sei que, conversando principalmente com o Zé, nesse tempo que eu estava fazendo um certo estágio, o Zé estava me liderando nesse estágio aqui de férias, o meu desejo é crescer com a igreja nesse processo que tem sido de grande aprendizado, de envolvimento. O seminário não me obriga a ficar e permanecer numa igreja por mais de 1 ano. Eles recomendam que você permaneça e só saia se tiver algum problema na igreja que você percebe ou a liderança não tem agido. Então o desejo do meu coração é prosseguir no mínimo o tempo do meu seminário, e que Deus for conduzindo na nossa vida. E a gente tem mais 3 anos de seminário para completar. Então a gente tem essa perspectiva de 3 anos. Eu não sei o que Deus vai levar. E quem sabe, terminando o seminário, a gente pode até se associar, trabalhar na igreja, seja qual for o caminho que Deus vai dar. Mas a minha intenção vindo aqui é engajamento por longo prazo, dentro da igreja. Eu não estou pensando aqui, no fim do ano, eu vou tentar alguma outra coisa. Não, eu quero crescer com a igreja, que eu acho que assim eu vou aprender bastante. Porque, como o irmão acabou de falar, que assim que a pessoa desce as águas, já passa a ser membro da igreja, né? Então, eu creio assim, eu não vejo nenhum motivo, irmão, se ele descer as águas, eu não vejo nenhum motivo dele não passar a ser membro da igreja. Porque se ele não passar a ser membro da igreja, a igreja não pode cobrar nada dele. Eu creio assim, né? Se a visão dele e da igreja é trabalhar na obra, ele precisa ser membro da igreja. Aí fica com os irmãos, né? São 2 coisas diferentes. Uma coisa é a igreja que Jesus Cristo instituiu, eu terei a minha igreja. Outra coisa é o CNPJ que esta igreja precisa ter. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ter um CNPJ, precisa ter diretoria estatutária, presidente, tesoureiro, secretário, esse tipo de coisa. Precisa ter rol de membro. Esse CNPJ, essa pessoa física que a igreja criou, tem rol de membro. A igreja do Senhor Jesus Cristo não tem esse rol de membro. O rol de membro é dessa instituição que a igreja criou. Quem faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo? Quem se rendeu a Ele como Senhor.
quem foi perdoado pelo sangue do Cordeiro, quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro, essa pessoa automaticamente faz parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Membro de uma diretoria, membro de um hall, é dessa instituição que a igreja cria. Precisa ter uma instituição, precisa ter um CNPJ. Vai colocar o prédio no nome de quem? Vai abrir a conta no nome de quem? Precisa ter um CNPJ para uma administração. Então é nisso que ele não vai se tornar, dessa pessoa jurídica. Agora, que ele já faz parte dessa comunidade, que ele faz parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, isso ele já faz. E ele vai ser tratado como um crente no Senhor Jesus Cristo. Não vai ser um crente de segunda divisão, é um crente como qualquer outro crente aqui. Está nessa comunidade, se identifica aqui, está disposto a caminhar conosco aqui, é a ovelha daqui. Continua oficialmente como membro de lá, até porque foi a igreja de lá que o enviou, até porque é a igreja de lá que contribui mensalmente com o sustento dele, com a mensalidade do seminário, que não é barata, é cara. Então é importante que ele mantenha esse vínculo lá, que ele continue como membro de lá, pelo menos por esse processo de formação acadêmica aí no seminário, mas que ele já faz parte da igreja aqui, isso ele já faz. Gideão, posso dar uma palavra, irmão? Acho muito importante essas colocações. Eu me colocaria no lugar, porque a igreja tem um processo natural de colocar pessoas na liderança, e isso tudo é comprovação de vida, de tempo. Você não vai, alguém que há poucos domingos, daqui a pouco é chamado para dar uma aula de EBD sobre questões fundamentais ou trazer uma palavra. Então, é como o meu cartão de visita é a minha igreja que me enviou, que como igreja, é uma igreja batista, entendeu, viu o chamado, a igreja pediu que eu esperasse 1 ano para que eu fosse para o seminário. Depois que eu apresentei com a minha esposa, nós queremos servir a Deus, queremos nos capacitar. Eles pediram para a gente ficar 1 ano e nós servimos mais intensamente. Então eles falaram, ok, nós vemos esse chamado. O outro cartão de visita é do próprio seminário enviando a gente. Claro, mais uma vez, o seminário não é uma igreja, então a autoridade do seminário é limitada, a própria igreja que envia. Mas uma questão que é muito certa, a minha prestação de contas, além de ser para o seminário que está preocupado com o meu desenvolvimento na igreja, na última semana o Zé me apresentou uma lista de prestação de contas e de cobranças que eu vou ter que prestar durante esse tempo e que vão ser o caráter da minha aprovação. Dentre isso estão inclusive o meu desempenho no seminário, o meu desempenho dentro da minha casa de vida, de discipulado da minha esposa, dos meus filhos, de devocional, vida diária, meu relacionamento com a igreja. Isso tudo vai sendo contabilizado, inclusive, pelos presbíteros. Então, num certo ponto, eu estou entrando meio que como uma verruga aqui nesse corpo, tipo isso, mas eu acredito que como o meu objetivo é o ministério pastoral, e a Bíblia fala que quem almeja esse, é bom que poucos almejem porque ele vai ter maior severidade na cobrança. Eu creio que os presbíteros vão me tratar com uma certa severidade, porque eu acho que nenhum membro que está vindo passou pelos presbíteros e falou, está aqui uma lista, e constantemente a gente vai perguntar sobre essa lista, se você está fazendo isso ou não, e a gente vai poder escrever algum relatório sobre isso, né? Então eu vejo isso de um ponto positivo, porque prestação de conta para mim é muito bom, mas só para esclarecer que ao mesmo tempo que eu estou nesse ambiente, eu estou sendo cobrado em coisas sobre minha vida pessoal que não é comum se fazer numa igreja, de um pastor chegar assim, quantos dias você tem meditado? Sabe que você precisa fazer isso. Então, como é que tem sido o tempo? É mais uma forma natural, né? No meu vai ser intencional e as respostas precisam, pelo menos nesse tempo, ser muito satisfatórias. Claro que o Zé explicou e é o perfil do Gideão e do Gil, entender que o cristianismo ele não é geométrico, ele é orgânico, e o cuidado e o desenvolvimento é progressivo, é uma vida real, mas é intencional. Então,
tem essas questões no meio disso tudo. Mais alguém? Podemos voltar pela aceitação deles? Favoráveis? Vamos para lá. Já tem? A esposa do Timóteo tinha levantado a mão, você queria falar? Só um instantinho. Eu ia só explicar para os irmãos essa questão de que a gente ainda é membro lá na igreja de Manaus, né? Então a gente não pode não pode ter dupla membresia, por isso que a gente precisa continuar membro lá, né? Mas, claro, servindo aqui da mesma forma. E aí você já tinha explicado. Tiago e Tayane já são conhecidos da casa, já conhecemos eles há muito tempo, mas eles querem falar com a gente. Bom dia, irmãos. A minha história de vida com Cristo começou mais ou menos em 2005, onde comecei a frequentar a Piba junto com meus pais. A gente era bem ativo lá, a gente ajudava bastante. Em 2005 mesmo eu fui convertido, me batizei junto com meu pai. Minha mãe já era batizada. E ficamos um bom tempo lá, ficamos até 2010, eu acho, 2010, 2011. Meu pai saiu da igreja, minha mãe saiu da igreja. Nisso eu também acabei saindo, desviando da igreja. Fiquei um bom tempo fora, com 18 anos eu saí. Aí com 23 anos eu comecei a voltar para a Piba. Conheci a Tayane, ela já me conhecia daqui antigamente era Vibai, né? Então a gente tinha bastante ministério aqui com o Lance e tudo, então ela já me conhecia, a gente começou a conversar, e nisso acendeu o desejo do nosso coração de namorar, mas não podia porque eu estava excluído da Bíblia, então na época o Onéias falava que tinha que trabalhar primeiro essa parte. Então foi um tempo onde a gente pôde ter a certeza que era isso que Deus queria para a nossa vida. Fiz o acompanhamento na Bíblia, me aceitaram de volta. E quando eu voltei para lá e já pedi a carta para Pibai. No namoro, o tempo de namoro foi aqui, a gente casou e o pastor Enéas foi embora para o Maranhão. Nesse tempo que ele foi embora para o Maranhão, entrou o pastor Ednilson e a gente, sinceramente, estava com muita dificuldade de continuar aqui, porque a gente não conseguia prestar atenção no culto, não conseguia se envolver, até, não sei se isso é certo, se é errado, mas estava bem difícil para a gente. Então a gente decidiu ir para Piba. Até a gente tinha vontade de ter filho e sentia que lá a estrutura para a criança era melhor. A gente foi para lá, estava ajudando lá também, envolvido com os casais, os jovens casais também. E Deus tocou no nosso coração, o José, a gente teve uma conversa com o José e Deus mostrou pra gente que não é o local que faz a criança crescer no caminho, crescer no ministério, não é a estrutura que faz isso, é o nosso exemplo, a nossa vida de pais e que vai tornar aquela criança uma pessoa melhor, vai
trazer ela mais para perto de Deus. E numa conversa com o José, a gente mostrou o interesse de retornar para o Imperial. Ele aceitou, ele conversou com o Bima lá na Pipa. E agora a gente pretende seguir aqui e ajudar aqui no Imperial. Tayane, nós conhecemos ela também. Marinete. Pelo desenho da Flora. Alguém tem alguma pergunta? Tiago para Tayane? Algum comentário, alguma observação? Alguém? Mandou-lhe duas? Ok? Eles já são batizados, os dois já foram batizados, então a aceitação deles é só como membros, a membresia. Favoráveis que a gente aceite Tiago e Tayane como membros aqui. Ok? Não aceito. Vou puxar a palma. Vou orar por eles e em seguida nós vamos cantar. Deus, nosso Pai, obrigado pelos nossos irmãos que agora declararam publicamente não só a certeza da salvação, mas também o desejo de participarem dessa igreja aqui. Que o Senhor renove o amor deles pela igreja local, o entusiasmo em servir ao Senhor aqui, que eles se mantenham firmes nesta caminhada em direção ao Senhor. Que a tua igreja os receba com amor, com acolhimento, com aceitação. Que a tua igreja os apoie e os encoraje a viver em piedade. Estamos felizes por eles, por tudo que o Senhor tem feito. Assim eu oro em nome de Cristo. Amém. Escolta de verbos. Igreja é isso. Mesmo tempo que a gente se entristece, com os que se entristece, a gente se alegra com os que se alegram. E vamos cantar um cântico que fala de comunhão com os irmãos. É um cântico em louvor ao Senhor pela chegada desses novos irmãos, como membros, já estão aqui frequentando a igreja há um bom tempo. E diz respeito também à nossa comunhão com os outros que estão aqui há mais tempo. Está bem junto a ti. adoramos ao Teu nome, pelos nossos irmãos. Obrigado por essa comunhão que tivemos aqui, podendo receber alguns irmãos como membros, e
também lamentar por tudo que aconteceu com a vida do José, da Tamires e de sua família. Que o Senhor nos dê um domingo na Tua presença e que o Senhor nos traga novamente mais tarde para adorarmos ao Senhor novamente como corpo, como igreja. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.